Aí então, quero chamar já o segundo convidado dessa noite, André Maciel, sócio fundador do Impact Hub BH, Impact Hub Belo Horizonte, uma organização global focada em acelerar startups. Startups, negócios sustentáveis. André, por favor, vem até aqui para a gente falar mais. Vem cá. Senta aí pra gente se falar. Achou teu microfone? Tá aqui. Aí, que prazer ter você aqui, André. Prazer é meu. É, rapaz. Você é conhecido também como Gabiru. A galera te conhece como Gabiru. Desde criança. É? De onde é que vem esse nome? Cara, na 8ª série me pegaram esse apelido e ficou. Minha mãe me batizou de André, os amigos batizaram de Gabiru. O Gabiru fez mais sucesso. Rapaz. E você, assim, nós vamos falar bastante do Impact Hub BH, porque realmente é um trabalho fabuloso, é um negócio muito bacana mesmo, que está totalmente dentro da nossa ideia de economia criativa, de sustentabilidade. Mas eu queria saber um pouquinho da sua formação, André. Como é que você chegou até aqui? Por onde, que caminhos você passou até criar, né, junto com seus parceiros, o Hub? Então, eu fui deformado em publicidade e propaganda, comunicação social, e acho que desde a faculdade eu descobri que não era o que eu queria fazer. E na faculdade a gente sempre descobre isso, né? Acho que é um ambiente de descoberta muito bom. E acabei trabalhando com marketing e depois de um tempo aqui em BH, fui morar em São Paulo, gerindo uma grande organização não governamental, uma ONG, também no marketing, e aí quis ter uma experiência muito diferente. Tinha tido a oportunidade de viajar para a Europa, a trabalho e tal, e resolvi que eu queria ir para a Ásia. E aí espalhei currículo e acabei sendo selecionado para uma vaga super legal na Índia, e fui morar na Índia. Que legal, olha só. Isso foi em 2008, fui morar lá, sendo executivo de comunicação para uma multinacional. Mas a Índia, a realidade da Índia, ela bate muito na nossa cara, assim, né? Então, as diferenças sociais, as desigualdades e a falta de consciência sobre como que a gente desenvolve um país, uma sociedade, lá o tempo inteiro está mostrando que a gente está fazendo as coisas erradas. A Índia é um país mesmo de contrastes, né? Ao mesmo tempo que existe esse contraste da pobreza, também existe uma espiritualização, tudo. A Índia é um país incrível, não dá para acreditar, e é tudo muito, né? Então, tudo que a gente vive aqui, você coloca potência de 10, e aí é mais ou menos a experiência que a gente tem na Índia. 1 bilhão de pessoas. Então, vivendo essa realidade lá, eu resolvi fazer alguma coisa a respeito, juntei com alguns amigos, e a gente abriu o nosso primeiro negócio, que foi era um desafio acadêmico com o tema da sustentabilidade. Então a gente se incomodava tanto com a poluição, com o lixo, com a desigualdade social, que a gente quis criar alguma coisa que ajudasse a resolver isso. Lá na Índia? Lá. Então, no sul da Índia, em Bangalore. Éramos 4 estrangeiros trabalhando com crianças e adolescentes de 9 a 16 anos, ensinando o tema e os conceitos de sustentabilidade e provocando eles a desenvolverem projetos que levassem as escolas a terem desperdício zero de alguma coisa, né, que eles decidissem. E aí deu muito certo, esse negócio acabou se espalhando também para outros países, e eu voltei para BH em 2009, voltei para um emprego que não tinha nada a ver comigo, mas que eu sou grato porque ele comprovou que eu tinha que ter uma carreira empreendedora, né, tinha que procurar outros projetos. E eu acho que quando a gente procura alguma coisa, a gente começa a encontrar pessoas que estão procurando a mesma coisa. Então, em 2009, eu encontrei outras amigas que também estavam buscando empreender, e elas começaram criando ambientes e palestras e eventos para as pessoas pensarem em suas carreiras e o que elas queriam fazer com os seus talentos, né? Tipo, você tem seus talentos, o que você quer entregar para o mundo? E viam que essas pessoas ficavam super excitadas, motivadas em fazer alguma coisa com os talentos, mas vinha 2 semanas, acho que chegava a conta do cartão de crédito, sabe? E aí era como se fosse uma onda engolindo uma inscrição na areia e essa vontade... Mas é terrível isso, né? As pessoas precisam mesmo de incentivo, né, para fazer,
fazer florescer seus sonhos, né? E muita coragem também, né? Então a gente queria criar alguma coisa que desse essas condições, que as pessoas se sentissem mais encorajadas a empreender. E aí a gente criou uma consultoria na época, que era focada em negócios sociais, e até que a gente descobriu que já tinha um pessoal fazendo exatamente o que a gente queria fazer. O Hub havia surgido em 2005 em Londres, por volta de 2007 chegou a São Paulo, que era a época que eu morava lá em São Paulo, e quando a gente descobriu o que realmente era o Hub, a gente falou, poxa, tem alguém já fazendo isso, já tem alguém criando um ambiente onde negócios florescem, e negócios de impacto positivo, negócios para o mundo. Então a gente decidiu que valia mais a pena entrar para o barco e fazer com esse pessoal, e aí desde então, isso foi, né, no final de 2009, 2010, a gente resolveu trazer o Hub para BH. Então conta para nós, o que é o Hub? Né? Eu acho interessante. Bom, vai, fala você. O que é o Hub? O Hub eu ia querer adivinhar, né? O Hub é uma mistura. O Hub ele é uma tribo, então ele começa sendo uma tribo de pessoas que estão pensando em soluções para o mundo, pensando em negócios e projetos que trazem soluções para os desafios que a gente vive hoje. E como uma tribo, existe uma autoajuda orgânica que acontece internamente. Uma autoajuda mútua, assim, mútua, né? Exatamente. Então as pessoas, a gente tenta criar um ambiente de colaboração muito forte entre esses empreendedores, para que um possa pisar na pedra do outro e assim ir superando seus desafios, né? Então começa com isso, uma tribo. E o que é interessante é que essa tribo ela é enraizada localmente, então a nossa tribo de BH, ela tem o nosso jeito de BH, e tem os desafios de BH, e ela é conectada globalmente. Então, hoje nós temos 85 unidades ao redor do mundo, são cerca de 13 mil pessoas empreendendo, né, pioneiros em alguma coisa, todos conectados. Então, esse senso de não estou sozinho é algo muito importante, né, nesse quesito coragem, né, para realizar o seu projeto. É de fato uma rede global, né? É uma rede global. E o que significa estar conectado? Para que as pessoas saibam concretamente que vocês têm uma plataforma pela qual vocês se comunicam, como é que é isso? Então, localmente, como toda tribo, a gente tem vários rituais, né? Então a gente tem encontros e a gente provoca interações entre as pessoas para que elas fechem os computadores de vez em quando e conectem entre si. Mundo afora, como o dólar acaba ficando muito caro, né? Ficar viajando. Então a gente tem uma plataforma virtual. Gasta muito carbono. Gasta muito carbono. A gente tem uma plataforma virtual onde você pode encontrar. Então, se você é um palhaço, um artista e você quer saber novas práticas que estão sendo executadas na Europa ou na Ásia, você consegue encontrar essas pessoas que são seus pares em do outro lado do mundo. Mas aí, além dessa tribo, o Hub é também um espaço, né? Porque vocês conseguem encontrar e fazer coisas juntos? Eventualmente? Eventualmente. Depende, né? Assim, como toda relação, ela depende muito do outro lado. Claro. Então, o incentivo é para que isso aconteça. É uma oportunidade assim, de encontro, o Hub dá. O objetivo é que isso aconteça cada vez mais. Eu confesso que eu acho que é um potencial ainda muito pouco explorado. Acho que a gente tem que olhar mais para o mundo, sabe? Acho que a gente às vezes fica aqui no meio das montanhas. O Brasil tem um mercado, acreditem ou não, mas o Brasil tem um mercado muito bom, então você consegue ter um número de clientes muito alto só olhando para o Brasil, mas a gente podia começar a olhar um pouquinho mais para fora, porque as possibilidades se ampliam bastante. Mas assim, além do espaço, a gente tem a nossa OCA, que além da tribo, né, a gente tem a nossa OCA, que é o espaço. Então hoje a gente tem um espaço ali na Savassi. Esses 84 localidades todas têm um espaço que é um espaço criativo, não é tão diferente como esse aqui, né, mas é um espaço de trabalho, mas que ao mesmo tempo inspira pensar diferente. Então eu quero levar um desses bonecos para lá. E por último a gente tem conteúdo, né? Então a gente pensa que tipo de conhecimento que esses empreendedores precisam adquirir e que tipo de conhecimento eles podem trocar entre si. E aí a gente provoca cursos, seminários, palestras, círculos de debate, para que essas pessoas coloquem suas ideias para frente também. Muito bom, né, Gabriel? Quer dizer, que assim, cada vez mais a gente precisa de entender que a gente só consegue avançar caminhando junto, né? E você fala, existe eu lendo um pouco sobre o Hub,
eu encontrei uma expressão da qual eu gostei muito, né, que o Hub é um ecossistema de pessoas, né, um ecossistema de ideias. E eu adorei a palavra ecossistema, porque ela não vem da economia, ela vem da biologia. Então a gente percebe o quê? Uma transdisciplinaridade rolando aí, quer dizer, em pessoas de todas as áreas pensando juntas, que só pode dar coisa boa, né? Não, isso é super importante, essa diversidade. A nossa missão é ajudar a acelerar, ajudar a desenvolver negócios do bem, negócios que causam impacto positivo. Mas nós aceitamos na nossa tribo qualquer pessoa que se ache motivada a participar dela. Então, porque às vezes alguém que a gente fala que é não iniciado nesse mundo da sustentabilidade, da economia criativa, convivendo com essas pessoas que já estão pensando no impacto que elas causam no mundo e qual que é o resultado que o negócio gera, além do financeiro, que elas vão se inspirar a fazer o mesmo. Né? Eu acredito que muitas vezes essas pessoas já estão iniciadas, elas só não sabem do nome. Isso é outra coisa que acontece com bastante frequência, lá as pessoas acabam se Eu encontrando. faço economia criativa, pois eu não sabia. Exatamente. Eu não sabia que isso era uma economia, eu achava que eu era só artista, né? Acontece bastante. Legal isso. E eu anunciei o Hub, o Impact Hub Belo Horizonte, como uma organização voltada para o fomento de startups. Vamos destrinchar um pouquinho o que é uma startup? Tá. Então, startup as pessoas acham que é só no ramo da informática e tal, como é que é isso? A startup é qualquer grupo de pessoas que tem uma ideia que é tão diferente que ela ainda não foi comprovada pelo mercado, né? Mas que essa ideia ela tem um potencial de gerar um grande resultado em um tempo curto. Então, assim, acaba que por o mundo da tecnologia ser um mundo que se move muito rápido, esse termo startup acabou sendo absorvido muito por esse mundo do TI, da tecnologia. Mas, na verdade, esse grupo de pessoas assumindo um risco imenso para fazer algo que não foi pensado, existe faz muito tempo e está em todas as áreas. Né? Então, lá dentro do Hub, longe de ter só empresas de tecnologia. A gente tem desde pessoas que estão revolucionando a maneira como a gente planta hortaliça, a pessoas que estão fazendo óculos e pensando moda e pensando em fundos de investimento de uma maneira diferente, pensando em como promover geração de renda de uma maneira diferente. Então, o termo startups ele tem um significado próprio, mas dentro do Impact Hub nós consideramos assim, todos os negócios nascentes como um grande potencial de impacto. É fabuloso, eu acho muito bacana essa possibilidade que existe aqui pertinho de nós, dentro de Belo Horizonte, das pessoas, né, poderem se conectar, as pessoas que estão aí trabalhando no campo da economia criativa e como o André falou, muitas vezes nem sabem que estão fazendo isso, mas elas podem encontrar uma tribo, né, elas podem encontrar alguém, né, com quem elas podem trocar ideias, com quem elas podem trocar experiências e aprender umas com as outras, né, e isso é muito bom. Antes da gente terminar, Gabiru, eu queria lembrar, assim, perguntar para você também, o Brasil tem outras iniciativas, eu não sei se também parecidas, eu não sei se são conectadas com vocês, mas até que ponto sim, até que ponto não é semelhante. Iniciativas como, por exemplo, o Porto Digital de Recife, né, Artemisia, né, lá de São Paulo, também são outras organizações com finalidades semelhantes. Não, todas fazem parte desse ecossistema, dessa nova economia que a gente está criando. Né? Então, o Porto Digital, que boa parte é encabeçado pelo César, são grandes parceiros. A nossa unidade em Recife fica no Porto Digital. Legal. E o pessoal participa bastante. A Artemisia, ela foi uma grande parceira nossa no início da nossa vida aqui em BH, apoiando com conhecimento e até financeiramente o início da nossa jornada. E é assim, hoje é a organização que levanta essa bandeira dos negócios sociais no Brasil e continua como uma grande parceira. Então, sim, a gente está transitando em todos esses ambientes e o que a gente acredita é que precisam surgir ainda mais atores para fazer essa economia que já é a realidade, né? Pegando o gancho aí da fala anterior, é o presente, né? É o futuro e é o presente já.
E aí juntos a gente consegue acelerar esse processo e revelar esse novo mundo de empreendedores que já estão causando um barulho danado. Esse novo mundo que já existe, essa nova economia que já existe, quem acha que o mundo ainda não mudou, pode acreditar, está em processo intenso de transformação. André, quer deixar o seu contato do Hub para as pessoas que queiram se conectar, que queiram conhecer mais, que, enfim? Claro, para saber das nossas atividades, a nossa página no Facebook é sempre atualizada, facebook.com/impacthub.bh, e o nosso site é belohorizonte.impacthub.net. Hub, H-U-B, de bola. Impact é impacto sem O. Né? Que como a gente começou lá fora, o nome é em inglês. Isso aí. Te considero, André. Obrigado. Um abraço. Viu?